Vamos a Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Deuteronômio 8 e 11, Moisés, no final da vida, e também no final da jornada pelo deserto, de 40 anos, já pertinho de entrar na terra prometida, pertinho de ele mesmo morrer, e antes disso passar a liderança para Josué, ele relembra ao povo o que havia acontecido e conta várias histórias, relembra, repete mandamentos, dá exortações. E aqui tem essa, interessante e muito útil para nós. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. É interessante quando alguém chega e diz: lembra do fulano? Fulano. Foi nosso colega, rapaz, nosso colega de ginásio. Pai, lembro não. Esqueceu. A mente desligou totalmente com relação àquela pessoa. Aí, outra circunstância diferente, rapaz, até para mandar um e-mail para o fulano, rapaz, eu me esqueço, ele viajou e disse para eu me corresponder com ele, que ele ficava esperando de mim, rapaz, eu me lembro dele e tal, eu preciso me lembrar melhor dele. Não te esqueças do Senhor teu Deus. A gente pensa que isso aqui significa não esquecer no sentido que eu estou comentando, que é muito comum nós conversarmos. Não se lembrar, ou de jeito nenhum, ou só aqui e acolá, uma vez ou outra, não passar pela cabeça, não estar ligado no nome de Deus, na pessoa de Deus. Um conselho assim seria válido para uma pessoa que não se identifica como uma pessoa cristã, ou como salva em Cristo, leva a vida no mundo e tudo, não adora a Deus de uma forma nem de outra, até que teria sentido dizer: rapaz, se lembre de Deus, rapaz, é o Criador, sua vida está passando, se lembre dele e tal. Mas para nós crentes, que vivemos envolvidos com uma igreja, não tem sentido falar assim. E nem é o que Moisés quis dizer para o povo lá. Era um outro tipo de esquecimento. Qual? Ele mesmo explica no próprio versículo: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Como, Moisés, é esse esquecer? Não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos. Muito interessante isto para nós crentes hoje. Podemos achar que a nossa vida com Deus está muito correta, porque estou sempre me lembrando dele. Eu leio a Bíblia constantemente, você pensa. Faz parte de uma igreja saudável, biblicamente boa. Frequento cultos toda semana. Um culto, 2, até 3 cultos por semana. Leio livros, além da Bíblia, livros cristãos. Não, esse perigo eu não tenho não. De me esquecer de Deus, como me esqueci dos meus colegas lá da infância, ou como eu de vez em quando me esqueço até de uma pessoa querida, mas a vida é tão atribulada que a gente se esquece. Já faz 3 meses que eu não tenho contato com aquela pessoa e tal. Não, com Deus, eu não vou esquecer de Deus assim não. Vai mesmo não. Só que não é isto que Deus está interessado. Mas é num esquecimento de um outro tipo. Não é da memória estar atualizada. Não é dos ouvidos estarem ouvindo constantemente. Não. É de não obedecer.
E é curioso isto. Os judeus lá, não havia perigo deles não se lembrarem de Deus, no sentido de memória. Ora, tinha lá os sacerdotes, tinha a lei que Moisés tinha instituído, tinha toda aquela legislação, tinha o templo, quando chegou a hora de construir o templo, e antes tinha o tabernáculo, que era o templo provisório, e Deus mandava profetas para falar com o povo. Então não tinha perigo não, deles se esquecerem. Faz 2 anos que eu nem penso no nome do Deus Jeová, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, esse perigo não tinha não. Não era isso que estava preocupando Moisés, não. Isso aí nem iria acontecer. O perigo era se lembrar do nome de Deus, sim, na memória, nos ouvidos, mas não obedecer este Deus. Aí estava o perigo. E esse perigo nós passamos da mesma forma. Nós crentes, que estamos envolvidos com o cristianismo de uma maneira profunda, corremos o perigo de sermos iludidos pelo diabo. Não, você está em dia com Deus. Sempre lendo a Bíblia, ouvindo pregações, participando de um grupo aqui ou acolá, cultos. Não, você está bem. Sua vida cristã está ótima. Você está bem lembrado de Deus. Com certeza, você está deixando Deus feliz com essa sua vida cristã tão rica de participações em programações e tudo. E você não está bem coisa nenhuma. Mesmo com tanta participação, mesmo se lembrando de Deus todo dia, mesmo lendo as Escrituras todo dia, ouvindo a pregação toda semana, ou 2 ou 3. Tudo isso pode estar acontecendo, e ao mesmo tempo Deus diz assim: você está se esquecendo de mim. Mas Senhor, como? Você não está fazendo o que eu mando. Os meus mandamentos, meus juízos, meus estatutos. Para mim, isso é esquecer de mim. Não é a memória só. Não é os olhos leem minha palavra. Não. É o seu coração obedecer. Resumindo, quer dizer que não tem muita importância nós estarmos com Deus na nossa mente, nos lembrando mesmo mentalmente dele, constantemente, cercados de leitura das coisas dele, de conversas com as coisas dele, ouvindo pregações. Então isso aí quer dizer que isso aí não tem importância. Para Deus não está nem um pouco sensível a isso, não. Ele quer só que você obedeça. Tá bom, então eu vou obedecer. Não. É claro que não é assim. São as duas coisas acontecendo paralelamente. Ao mesmo tempo que você está com a mente nas coisas de Deus, pensando nas coisas de Deus, se lembrando de Deus, ao mesmo tempo você mostra que essa lembrança é uma lembrança quente. Não é uma lembrança puramente para cumprir um ritual, ou uma mera obrigação de se lembrar, tem que ler a Bíblia todo dia, tá bom, lembrar de Deus, e vai ler a Bíblia. Não. É que a maneira de você mostrar que esse tipo de lembrança que você tem com relação a Deus, de estar querendo sempre pensar nele e tudo, isso é legítimo, isso é agradável a Deus, se você faz questão de, além disso, obedecê-lo, seguir o que ele quer. Senhor, eu estou sendo agradável a Ti. Eu estou confessando meus pecados a Ti, como Tu queres que eu faça. Aos Teus olhos, eu estou me esforçando, dentro do que eu posso, para lutar contra meus pecados, para escapar de armadilhas. Estou bem nisso diante de Ti, Senhor. Me ajuda nisso aí. Me ajuda nisso aí. Meus pensamentos estão sendo mais santificados dia após dia. É por aí que eu quero andar. Eu quero ser puro, Senhor. Porque Tu mandas eu ser santo. Eu quero ser santo. Aí é um pensamento extremamente agradável a Deus. Uma atitude agradável a Deus. Em que você soma
um pensamento, sempre com Deus na sua mente o tempo todo, como nós costumamos dizer, nunca se esquece de Deus, e ao mesmo tempo obedecendo a Deus. Que Deus nos ajude, então, a não nos iludirmos com a ideia de apenas uma lembrança mental, não mais do que isto, e o coração não muito preocupado em obedecer esse Deus. Nós façamos as duas coisas juntas. A melhor maneira de você se lembrar de Deus, não esqueça isso, é obedecendo a Deus. Você mostra que está lembrando para valer, não só na mente, mas lá fundo do coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Num versículo só há uma verdade tão gostosa e importante para nós vermos aqui. Moisés, ele mesmo explicou o sentido daquele não esqueçam de Deus. Não era mental exclusivamente. Não era uma lembrança de coisas passadas. Além disto, importante que seja, mas uma vontade de, ao mesmo tempo que lembra, obedece, segue. Esse é o lembrar agradável aos teus olhos. Que nós nunca caiamos no erro de achar que porque estamos cercados de coisas cristãs, de costumes cristãos, pertencentes a uma igreja verdadeiramente cristã, que isso automaticamente nos coloca bem pertinho de Cristo. Não é. Mas é o nosso coração, a nossa vontade de obedecê-lo. Pois nos ajuda a termos essa atitude diante do Senhor Jesus Cristo, diante de Ti mesmo, ó Pai, lembrando-nos de Ti, de coração, de mente, de todo jeito, nunca esquecendo a obediência do que Tu queres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos. Amém.